Quero dizer, como governador do Estado de São Paulo, que a partir da próxima terça-feira, dia 24 de março, nós decretamos quarentena aos 645 municípios do Estado de São Paulo. Bom, a academia fechou no dia 18 de março. A gente, naquele momento, foi muito complicado tomar essa decisão, né? Mas a gente achou, pelo momento, que seria o mais adequado. A gente reuniu todos, sem exceção, em reuniões menores, né, por departamentos, para avisar eles que a gente ia ficar por fora e que a gente não sabia qual seria o cenário pós esse fechamento. Não tínhamos noção o quanto tempo que a gente ia ficar afastado. Seria 1, 2, 3, 4 meses, 5 meses. Não. A gente tinha muita dúvida de acontecer. Então a gente deixou todos confiantes e tranquilos que a gente já fez de tudo para manter a chama da academia, a marca viva, e eles também cientes de que a gente precisaria de todos eles nesse momento tão difícil. Quando eu soube que a academia ia fechar, foi um susto, um baque, porque até então a gente sabia que poderia acontecer, mas não esperávamos ser tão rápido assim. Então a gente ficou assustado, caramba, é muito sério mesmo. Tá na hora da gente começar a olhar mesmo essa pandemia direito. Bom, quando eu fiquei sabendo que a academia ia fechar, no primeiro momento eu me senti impactada, né? Fiquei assustada, com medo do que poderia acontecer, de quanto tempo isso ia durar, mas preocupada com o meu emprego, com as pessoas, com os alunos, funcionários. Mas eu pensava que isso fosse durar pouco tempo, né? Que fosse durar 15 dias, 30 no máximo. Então eu tentei ser positiva, assim, tentei confiar que fosse durar pouco tempo. Pessoalmente, quando eu soube que a gente ia ter que fechar, foi super complicado, porque a gente vê uma academia de 30 anos no mercado, com tantos alunos, aquele cenário de não saber quando vai retornar, se seria 1, 2, 3 ou 4 meses. A gente ficou super assustado, né? Gera um baita no desconforto, principalmente para a gente saber se a empresa vai conseguir seguir os caminhos corretos nesses 4 meses e conseguir sobreviver nesse retorno. Mas graças a Deus deu tudo certo. Quando eu fiquei sabendo que a gente iria fechar por uma situação da Covid, eu achei extremamente prudente, porque como aqui as pessoas sempre se preocupam com o bem-estar uma das outras, isso, no meu ponto de vista, foi extremamente coerente e foi correto, né? Ela se antecipou, na verdade, principalmente por saber que a maior parte dos alunos que aqui estão são pessoas acima de 60 anos que, na verdade, são pessoas de risco, né? Então, eu achei que foi muito prudente, muito correto, muito profissional. Como governador de São Paulo, eu gostaria de dar hoje uma notícia diferente daquela que vou dar agora. Mas o cenário é desolador. Teremos que prorrogar a quarentena até o dia 31 de maio. A quarentena ela acabou ajudando a gente a sair um pouco da zona de conforto, sair um pouco daquela nossa rotina. A gente teve que mudar muitas coisas, principalmente na parte de higiene, mas também a gente acabou tendo um autoconhecimento dentro de casa, né? O que foi mais negativo para mim, para ter que ficar na quarentena, foi o isolamento, né? No ter o contato com os alunos, porque as alunas, no caso, eram uma grande família, a gente, né? Então, além de alunas, são amigas. Então, esse contato de não conversar, de não ver frequentemente, foi o que mais impactou para mim, pelo menos, entendeu? Positivamente foi que eu consegui trazer esse contexto para poder fazer umas reflexões sobre a minha vida, poder me desenvolver em algumas áreas que eu estava estacionada, que eu tinha deixado de lado, áreas espirituais, áreas intelectuais, me desenvolver também profissionalmente, né? Não cumpri exatamente o projeto que eu tinha proposto para 2020, mas eu consegui me ressignificar e fazer de uma outra forma um desenvolvimento profissional, pessoal, e também colocar algumas coisas no lugar, né? Em casa, organizar aquelas baguncinhas, essas questões. Nessa quarentena eu acredito que eu evolui muito profissionalmente, porque foi o tempo que eu parei para pensar, para estudar, para refletir, para ficar um pouco mais pensando em mim mesmo, porque no nosso cotidiano a gente tem aquela rotina louca do dia a dia, preciso melhorar, preciso fazer isso, mas a gente acaba não parando.
Então, como a gente teve esse tempo para poder parar um pouco e pensar, sim, acredito que eu melhorei bastante profissionalmente. Nesse período de quarentena a gente não tinha nada além do que as redes sociais, do que WhatsApp, Instagram, Facebook, nós não tínhamos nada disso. Nós somos uma empresa de 30 anos em atendimentos presenciais, então não tinha como você fazer uma aula de natação à distância, né? Então a gente teve que se adaptar totalmente a esse novo mundo, essa nova era, e nós fizemos uma programação de aulas online, lives, atividades por aplicativo, treinos diários, por WhatsApp. A gente manteve o contato com todos os alunos de todas as faixas etárias, desde as crianças até a terceira idade, com atividades distintas para todos eles, pelo menos para tentar manter a marca em atividade, para tentar manter a marca viva na mente das pessoas. A principal dificuldade foi a mão de obra, né? Porque a gente não era especialista nisso, então você encontrar profissionais que se saem bem, que conseguem, que gostariam de arriscar com esse tipo de trabalho à distância, ao vivo, você fazer uma live para mais de 100 pessoas, gera uma baita do incômodo e saída dessa zona de conforto. Não eram todos que conseguiam fazer isso, se sentiam confortáveis em fazer isso. Mas muitos deles se arriscaram, muitos deles se desafiaram e foi ótimo. A gente tem um saldo extremamente positivo. Vai acompanhando o ritmo do Luiz aí, ó. Mas sobe na pontinha do pé, não para. Vamos voltar da quarentena, ó. Voando. Acabou também a se adaptar às mídias sociais, né? A falar diante da câmera, as lives. A gente acabou perdendo um pouco da vergonha, né? E também foi muito bom porque a gente acabou tendo um tempo para estudar, para focar em outras coisas. Pessoal, o primeiro exercício que a gente vai fazer é um exercício de mobilidade de coluna e alongamento de isquios tibiais. Se pudesse me dar um conselho antes de começar a quarentena, era para talvez me aproximar mais das pessoas que eu tenho me distanciado, talvez ver mais meus amigos, minha família, né, meus avós principalmente, que moram longe, talvez ter mais contato com meu pai. Acho que a gente tem que se aproximar mais, assim, de que a gente gosta. A gente permanece muito longe e aí a gente só sente falta mesmo quando você está realmente impedido de ver a pessoa, de saber como ela está, de estar ali no dia a dia dela e de ajudar de alguma forma. Então eu acho que eu seria um pouco melhor do que eu sou hoje. Se eu pudesse dar um recado para o Marcos antes de começar a quarentena, se prepare um pouco mais, porque não vão ser dias fáceis, não vai ser só um mês, não vai ser só 20 dias, vão ser 4 meses, vão ser 100 dias para mais. Então se prepare um pouco mais, evolua mais do que você pode evoluir. Ao observar essa quarentena, o que eu pude observar, que era a coisa que eu já vinha observando há muito tempo, é que como as pessoas fazem falta umas para as outras, né? Não precisam ser familiares, né? Então isso você observa principalmente no seu ambiente de trabalho. Como as pessoas fazem falta, como um bate-papo faz falta, como um abraço faz falta, né? Então eu acho que, na verdade, não é que eu teria tomado o devido cuidado quanto a isso, porque isso eu já venho percebendo há um bom tempo. Eu acho que precisou a quarentena para que a maioria das pessoas se conscientizassem disso, né? Que o que vale na vida é o que você leva do relacionamento com as pessoas. Então é isso. Eu acho que, para mim, ficou muito claro, na verdade, tudo isso. Então, hoje, às 17 horas, vamos assinar com o setor de academia a retomada das academias a partir de segunda-feira da semana que vem. Muito obrigado. Bom, nossa expectativa para a reabertura é extremamente confiante, né? Como a gente tem um grupo de funcionários maravilhosos e a gente está extremamente motivado para esse início dessa nova era que está por vir. A gente tem um número de alunos extremamente alto que já sinalizaram a gente o desejo e o anseio de retornar às atividades normais. Então a gente está fazendo todos os protocolos, todos os cuidados necessários e preventivos para que possa recepcioná-los, recebê-los com muito carinho e atenção, como eles merecem. Então a gente está super confiante e contente para isso. Pelo fato de eu dar aula para a terceira idade, eles estão ansiosos para voltar, muito ansiosos, porém com muito medo de voltar, entendeu? Então tem essa mistura, tá nessa balança, ansioso
querendo voltar, desesperado, mas por um outro lado tem medo, não sabe como que é, o que vai ser, então tá essa dificuldade, assim, porque eles são, a maioria é grupo de risco, né? Apesar que eles são bem ativos, né? A qualidade de vida deles, o pessoal que eu tenho contato, é relativamente boa. Então, mas sempre tem aquele receio. E eu acredito que eles não vão voltar de imediato. Muitas já falaram para mim que acho que vai voltar só o ano que vem. Entendeu? Bom, por lidar diretamente com o público, eu me sinto apreensiva na questão de me cuidar, né, do que eu vou poder transferir para as pessoas, se eu vou poder, eu tenho que me cuidar mais porque eu vou ter contato com muitas pessoas, então eu preciso estar muito bem de saúde para não ser um risco para essas pessoas. E também, é claro, a gente fica apreensiva de poder ser contaminada, né? Mas eu acredito que a academia ela tá se adequando a todos os protocolos necessários, tudo que for seguro para que o meu retorno não tenha nenhum risco para mim nem para as pessoas que eu vou ter contato. Eu acredito que daqui para frente tudo vai ser diferente. As coisas não vão voltar ao que era antes. A consciência, principalmente das pessoas. As pessoas têm que mudar o pensamento, ver que o mundo mudou. Não dá mais para viver como era antes. Então, a higiene, o contato, vai ser tudo diferente daqui para frente. Então, eu peço que as pessoas tenham mais consciência em relação às outras e aos seus familiares, principalmente. Eu acredito que a partir de hoje a gente vai viver um novo mundo. A gente tem que reacostumar, né, os nossos hábitos, as nossas rotinas. Acho que a questão de higiene não era muito atual no Brasil. A gente não tinha muito costume de lavar as mãos, isso é fato, né? Tem vários estudos que dizem isso também. A gente via muito isso no dia a dia. E eu acho que a partir dessa pandemia que atingiu a gente, vai mudar muita coisa. A gente espera que mude, né? Como vai consistir a nossa aula hoje? Serão 3 blocos, tá bom? No primeiro bloco a gente vai fazer um aquecimento, membros inferiores, a região do core, abdômen, e vamos fazer um trabalho mais de aumento da frequência cardíaca, aquecer a temperatura, manter o nosso corpo para os próximos blocos.